Bom dia, crianças. Hoje nós iremos trabalhar ciências do quinto ano com recursos naturais. Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Paulo Balsa. E hoje vamos iniciar, o conteúdo de ciências, recursos naturais. Para entender mais um pouco o que é recursos naturais, nós vamos ler aqui o conteúdo e vamos explicando, tá? Os recursos naturais, eles são essenciais para a manutenção da vida, pois supre a necessidade humana encontrada na natureza. E esses recursos, eles podem ser ou não renováveis, Então, os recursos da natureza, eles podem ser ou não renováveis, Então, os recursos naturais, eles sempre são essenciais para a nossa manutenção da nossa vida, E os recursos naturais, eles são elementos essenciais. E a existência do ser humano é a manutenção da vida. Nós diariamente buscamos satisfazer nossas necessidades e para isso recorremos ao meio ambiente, ao que ele nos fornece. Então, os recursos naturais, eles são elementos sempre essenciais para a nossa existência, Para a existência do ser humano e para a manutenção da nossa vida, Então, nós temos que buscar diariamente para poder satisfazer as nossas necessidades, As nossas necessidades. Contudo, ao longo dos anos, os recursos naturais eles passaram a ser explorados e utilizados de maneira irracional e sem o cuidado necessário para a manutenção deles. Entretanto, atualmente, há uma grande preocupação por parte da sociedade, governantes e da comunidade científica a respeito da preservação dos recursos naturais. É necessário buscar uma forma de suprir as necessidades e promover o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável. Então, os recursos naturais, eles passaram a ser o quê? Eles passaram a ser explorados, eles passaram a ser utilizados de maneira irracional e sem não ter nenhum cuidado necessário, para poder ter a manutenção. E atualmente, com as grandes preocupações da parte da sociedade, os governantes das comunidades científicas, eles respeitavam a preservação dos recursos, E sempre era necessário buscar uma forma para suprir essas necessidades. E os recursos naturais, eles podem ser biológicos, hídricos, minerais e energéticos. E dentro desses recursos naturais, os biológicos, os recursos naturais biológicos eram os vegetais, os animais e as florestas. E dentro dos hídricos vinham os lagos, vinham os rios, vinham os mares e os oceanos. Minerais, dentro dos recursos naturais dos minerais, vinham os minérios, vinham as rochas, as areias, a argila e o carvão. Os energéticos, vinha a luz solar e o vento e a água. Então, dentro dos recursos naturais foram citados, os biológicos, os hídricos, os minerais e os minérios, e os energéticos, Deu para entender,
Então vamos ver o que são. O que são recursos? O que são? Os recursos naturais, eles são elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. E esses elementos, eles são úteis no dia a dia. Eles fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano. Então, os recursos naturais, eles eram o quê? Eles eram os elementos que eles retiravam da natureza para poder suprir as nossas necessidades, ou seja, a necessidade dos seres vivos, né? E eles são elementos que eles são úteis para o dia a dia, né? Que quando se fala que esses elementos, eles são úteis para o dia a dia, é porque eles nos fornecem alimento, eles nos fornecem a energia, eles nos garantem o desenvolvimento da sociedade e assim por diante. É importante dizer que esses recursos não estão distribuídos de forma homogênea no planeta. Portanto, há lugares com maior ou menor disponibilidade de determinado elemento. Assim, determinadas áreas podem apresentar insuficiências de recursos naturais e para suprir as necessidades da população, gerando conflito entre os indivíduos, como o caso do petróleo. Então, era importante dizer que esses recursos, eles não estavam distribuídos de forma homogênea no planeta. Então, há lugares com maior ou menor disponibilidade, né? E eles podem apresentar insuficiência nos recursos naturais e também para suprir as necessidades da população. Os recursos naturais, eles são também fundamentais para o desenvolvimento econômico, visto que muitos apresentam viabilidade econômica, contudo, nem todos esses elementos, eles podem ser utilizados na forma que são retirados da natureza, precisando, portanto, passar por um processo de transformação e beneficiamento para que seja utilizado. Então, os recursos naturais, eles também eram fundamental para o desenvolvimento econômico, né? Eles apresentavam viabilidade econômica e esses elementos, eles podiam ser utilizados de forma que são retirados da natureza. Então, eles, portanto, ao passar por um processo de transformação, eles beneficialmente para que seja utilizado. Os recursos naturais de origem vegetal. Os animais e os vegetais, eles são considerados recursos naturais, visto que nos seres humanos nos apropriamos deles para suprir a nossa necessidade. E diversas espécies de animais que compõem a fauna, elas estão presentes não só na nossa alimentação diária, mas também servindo como meio de locomoção, ou seja, no fornecimento da matéria-prima, né, para as indústrias, né, como o têxteis. O setor agropecuário é atualmente um dos mais representativos do mundo. E o mesmo acontece com os vegetais, né, que as diversas espécies, elas são utilizadas não só para a alimentação, tá, mas também como para fornecer a matéria-prima para as indústrias, para a transformação, para os têxtil e a indústria farmacêutica que desenvolve medicamentos por meio de substâncias fornecidas pelo vegetal. A madeira, por exemplo, ela é bastante utilizada, né, para a fabricação de quê? Para a fabricação de móveis, a madeira, né? Ela era utilizada para a fabricação de móveis, de moradias,
de fibra, e elas são utilizadas como matéria-prima para o artesanato, os óleos essenciais para a fabricação de produtos de beleza e entre outras utilidades. E os tipos de recursos naturais? Os recursos naturais eles podem ser classificados de duas formas: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis, né? Que os recursos naturais renováveis são os recursos naturais que são aqueles que se renovam, né, na natureza, existindo uma abundância, né? Normalmente esses recursos não se esgotam com facilidade devido ao tempo da renovação e a sua facilidade de renovação, né? Contudo, a velocidade é a forma como são utilizadas pelo homem e eles são determinantes para a sua manutenção da natureza. Então, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, como, por exemplo, os recursos renováveis. A luz solar, que é uma energia solar, é um calor emitido pelo Sol e é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica, de energia térmica. A captação da luz solar, ela é realizada por meio da tecnologia, como os painéis fotovoltaicos, aquecedores solares, e também era usado nas usinas eoletérmicas. O vento, a energia eólica. Os ventos eles são capazes de gerar energia por meio de suas forças. Essas energias, ela é chamada de energia eólica, né? Que essa energia eólica, ela era utilizada para a geração de energia elétrica por meio de aéreos geradores. Aí vinha a água, que a água também ela é um recurso natural, que ele é essencial para a nossa existência, ou seja, para a existência do ser humano, né? E sem ela, nosso organismo não é capaz de sobreviver, viu? Nós só sobrevivemos por causa da água. E além da utilidade para o consumo humano, a água também ela é utilizada em diversas atividades, na indústria, na agropecuária ou nas atividades do dia a dia, como limpeza e higiene pessoal, viu? A água tem todos esses essencial para a saúde. E os vegetais, eles são, como já dito, eles fornecem não só o alimento, mas também eles são utilizados como matéria-prima, né, para diversas indústrias. E os animais, eles também estão presentes no cotidiano de boa parte da população mundial, seja na alimentação, ou seja como matéria-prima, né, para a indústria, testes e entre outros. E a madeira ela é um recurso natural renovável, muito utilizado na indústria e bastante aplicado na construção civil. Contudo, a atividade madeireira ela tem sido feita de forma ilegal em várias regiões, aumentando os problemas ambientais, como o desmatamento. Olha aqui, ó. São exemplos de recursos naturais renováveis: a luz solar, os vegetais e o vento. Olha. Os recursos naturais não renováveis. Uma grande fonte de energia do mundo e o petróleo é um recurso natural não renovável. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renova em um espaço de tempo, que garante o suprimento das necessidades do ser humano e sendo, portanto, uma generação lenta, viu? E sendo assim, a utilização pode levar os seus esgotamentos, deixando então de existir. E uma das atuais preocupações da humanidade é garantir o quê? É garantir a manutenção desses recursos, visto que muito tem sido utilizado, né, de forma irracional ou de forma irregular, né?
quase 90% das energias utilizadas no mundo proveniente de fontes não renováveis de energia, né? Como o minério, né? Com o minério, os animais eles são encontrados na natureza, né? Construindo de minérios como o óxido, o silicato, e muitos possuem valor econômico, né? Como o ferro, a prata e o ouro. Os minérios eles são extraídos da onde? Eles são extraídos da natureza por meio de algumas técnicas, como a lavra, e são encontrados em diversas regiões do mundo, tá? E o petróleo ele é considerado uma das fontes de energia mais importantes para o mundo, né? E o petróleo ele é uma substância oleosa originada a partir da composição da matéria orgânica. Além de ser utilizado como fonte de energia, o petróleo serve também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas, solventes, e deles são originados de diversos derivados, como o gás do petróleo, querosene, o óleo, o diesel, e entre outros, não encontrado, né? E o carvão mineral, ele é bastante utilizado, né, como fonte de energia. Ele é um combustível fóssil com maior disponibilidade na natureza do mundo. E o carvão, ele forma-se por meio de decomposição da matéria orgânica em ambientes sem presença do oxigênio. E ele está disponível em todos os continentes, contudo, não se renova, né? Em um curto espaço de tempo, porque o renovável ele se renova e o não renovável ele não se renova. Aqui, ó, a humanidade supra as necessidades e desenvolve por meio do uso dos recursos naturais. As atitudes aqui, ó, sustentável para você adicionar o seu dia a dia, ó. Apague as luzes, não deixe as luzes acesas durante o dia ou quando não houver pessoas no recinto. O desperdício de energia elétrica no Brasil é imenso e a boa parte desse desperdício é oriundo do uso residencial. Compre alimentos orgânicos, né? Sempre que puder, opte pelos alimentos orgânicos, tá? Porque a sua produção respeita o ciclo de vida dos animais, o meio ambiente, evita a contaminação do solo, da água e da vegetação. E além disso, existem outras inúmeras vantagens, né, de se consumir alimentos orgânicos. São livres de hormônio, de agrotóxicos, né? Em qualquer produto químico absorve mais gás carbônico da atmosfera do que da agricultura tradicional e são extremamente saborosos. O único empecilho de incorporar tal atitude sustentável no dia a dia ainda é o preço, porém, com o aumento do incentivo e a demanda de tendências, que essa é a realidade do mundo, né? Vem os reciclos, que existem as formas de reciclar o lixo orgânico, né? A compostagem, por exemplo, são as diversas instituições, e assim por diante, como o alumínio, o plástico, o papel e etc, né? Procure separar o lixo orgânico reciclável, né? E use e abuse da coleta seletiva de sua cidade. Use um ventilador ao invés do ar-condicionado, né? Prefira os alimentos frescos em vez dos alimentos congelados. Não use a sacola plástica, né? Use sempre o e-cob para carregar sua compra. Sacolas plásticas são grandes vilões no meio ambiente. Elas são produzidas como matéria-prima, né? Aproveite o máximo do alimento. Toda a produção mundial de alimento é jogada fora, né? Pois é desperdício imenso. Plante árvore, né? Para contribuir para a purificação e a conservação das águas, da recuperação e a capacidade produtiva do solo, combate à erosão, o aumento da diversidade biológica. Faça compostagem, né? Aproximadamente 3% da emissão do metano, o gás causador de efeito estufa, é gerado pelo lixo orgânico, tá? Diminua o uso das embalagens e dê preferência às recicláveis.
E evite sempre sacolas plásticas, né? Embrulhe, procure sempre os maiores embalagens, de preferência com refil, né? Pois isso é o sinônimo de economia dos recursos naturais. E além disso, dê preferência aos produtos com embalagem reciclável. E lembre-se sempre de separá-las para a reciclagem, tá? E aqui eu agradeço a todos e o meu bom dia.